Jandira, tem que votar, digamos, essa reforma tem um prazo agora, limite aí, né? Como é que está? Essa semana. Tem que acabar na Câmara e ir para o Senado, tem que votar amanhã. Porque amanhã é o dia de votação. Voltou para o Lula fez ajustes? Não voltou. Não voltou para lá, né? Porque está aqui, votou na comissão mista, amanhã vai para plenário aqui, e até amanhã à noite nós temos que resolver todas as pendências que foram polemizadas na medida provisória, né? Até amanhã. Hoje já teve uma reunião do presidente da Câmara com o Padilha e com o líder do governo na Câmara. Certamente, se as consultas estão sendo feitas ao governo, para ver se vai alterar ou não as pendências que ficaram na medida provisória. E amanhã nós vamos ter reunião de líderes, tanto da base como geral, para dar o acerto final no texto. Então, nós vamos ver isso até amanhã, 3h da tarde, 4h da tarde, a gente já deve ter isso arrematado como modelo para ir para o plenário amanhã à noite. Então, daí vota no plenário, acabando com reduzindo... Vota no plenário da Câmara e em seguida vai para o Senado. E daí... Deve votar no Senado na quarta. E daí o que acontece? Vamos supor que o Senado vote... Votou no Senado na quarta. Se tiver alguma alteração, até quinta tem que votar na Câmara de novo, porque o prazo é quinta. Votou, vai para o presidente vetar, sancionar, resolver o que tem que fazer. Chega para o presidente, ele pode vetar e negociar isso. Ele pode sancionar integralmente ou vetar alguma parte. Aí esse veto volta para cá. Mas o prazo do Congresso é quinta-feira. Senão a medida provisória cai. Se cair, toda a estrutura do governo está sob subjúdice. Tá. Todos os ministérios foram criados, todas as estruturas... Está tudo subjúdice. Que loucura. É uma loucura. Então, não pode acontecer isso. Senão os ministérios criados não foram criados, de verdade. Altera tudo. Que loucura. E como é que está a articulação do governo aí? Hoje, sobre o Padilha está conversando com... Como é que está a articulação? Tem havido muitas críticas aí. Eu acho que as críticas são razoavelmente... Tem sentido, porque ela ainda não está bem azeitada, não. Está tendo algumas correções de rumo, mas precisa azeitar um pouco melhor. Ainda tem algumas arestas que precisam ser arrumadas, sabe? Tá. Eu acho que ela não começou muito bem arrumada e vai precisar arrumar melhor, porque existem partidos que têm ministério, mas não se sentem governo, tem partidos que não têm ministério, mas que têm outras formas de participação que também estão insuficientemente acertados. Então, eu acho que essa relação precisa estar melhor arrumada. Eu acho que o núcleo estratégico do governo também ainda não está arrumado. Então, eu acho que tem arrumações a serem feitas para a gente não ter sobressaltos desnecessários nas votações e nas polêmicas que vão se estabelecer. A gente tem muito desafio, sabe, Nassif, para enfrentar. Nós temos que reconstruir, nós temos um projeto estratégico para construir, tem um projeto de desenvolvimento para andar. Tem muita coisa para a gente fazer, para a gente se perder em questiúnculas e questões menores. Então, é preciso que a gente dê um salto nessa construção, nessa via executivo e parlamento, para que a gente não se perca e não perca energia nas questões menores e a gente consiga construir o que o Brasil, de fato, precisa. Tá. O Lula, você acredita que agora, depois dessa última viagem, ele vai cair de cabeça aí nessas articulações também? Deu sinais de... Eu acho que precisa. Porque essa é a hora da gente votar questões. A gente votou aqui o marco fiscal, que saiu como foi possível, com limites, mas esse é a Câmara que a gente tem, né? Essa aqui não é a Câmara de esquerda. A gente tem 130 votos, se esticar muito. Então, a gente teve que fazer as mediações necessárias para acabar com o teto constitucional de gastos, para ter a possibilidade de flexibilizar aqui, na conjuntura que a gente tem econômica e política, para a gente dar um salto para frente, né? Então, saiu o marco fiscal possível, e era isso que a gente sabia que ia acontecer. Então, aprovou aqui, foi para o Senado e vamos andando, né? Mas tem reforma tributária para frente em 2 etapas ainda. Tem uma primeira etapa que ainda não é a tributação de renda, patrimônio, herança e tal. Tem uma primeira etapa que tem que passar. Tem a segunda etapa para construir. Tem uma industrialização para a gente tentar andar. Tem taxa de juros para a gente enfrentar, essa é escorchante
e é ela que limita a nossa possibilidade de crescimento. Então, tem que ter uma estratégia em relação a isso também, não adianta só denunciar, espernear, tem que ter uma estratégia em relação a isso. Então, a gente precisa pensar coisa grande, sabe? Como industrializar esse país, como enfrentar essa taxa de juros, como pensar economicamente o Brasil, como responder às demandas imediatas da sociedade. Precisa ter uma base mais sólida no Congresso, a gente precisa ter uma base mais ampla na sociedade, precisamos enfrentar aí a revisão da reforma trabalhista, precisamos enfrentar alguns itens da Previdência, ou seja, nós temos muitas coisas importantes, a gente não pode se perder em encrencar numa medida provisória de estrutura de governo, a gente não pode ficar encrencando em questões menores. Então, eu fico preocupada quando a gente encrenca em coisa que não precisa encrencar, podendo dar saltos mais importantes, sabe? Então, precisa mesmo azeitar esse negócio e o Lula vai ter que se concentrar nisso para a gente poder dar esses saltos. Ele é a pessoa mais importante para azeitar isso, porque é o nosso maior líder, ele tem cabeça política, é um estadista, ele precisa enfrentar essas questões junto com a gente.